Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Lá fora tem muito estrangeiro que sonha em visitar o Brasil, porque nós somos um país gigantesco com um monte de coisa aqui dentro, desde que não envolva neve, mas tem muita praia, muita cachoeira, Pantanal, rio, catarata, comida boa. Por isso que muitos gringos pensam em vir pra cá pra curtir umas férias. Mas em contrapartida, tem gente que não quer ver o Brasil nem pintado de ouro. O Tyler James Williams, de Todo Mundo Odeia o Chris, é um deles. Você lembra, né? Bom, sua mãe usa drogas. A minha mãe não usa drogas, não. Eu entendo, mas já nascer viciado não é desculpa. Eu não nasci viciado. Isso porque a série fez muito sucesso por aqui. Só que quando coloca brasileiro mais internet, a situação pode ficar um pouco fora de controle. Porque várias frases e cenas da série viraram memes por aqui. E aí não importava o que o ator postasse nas redes sociais. Tava lá um monte de brazuca enchendo os comentários das fotos com esses bordões engraçados. A situação ficou tão insuportável pra ele que ele chegou a fazer uma postagem usando o Google Tradutor mesmo para pedir para os fãs brasileiros darem uma maneirada no número de mensagens e comentários no Instagram dele, ameaçando bloquear os comentários vindos do Brasil. Teve gente que achou um exagero da parte dele, mas pensa, faz mais de 10 anos que Todo Mundo Odeia o Chris acabou. Imagina, você vai, faz outros trabalhos, se envolve em outros projetos e tudo que você vê quando entra no seu Instagram, o carinha que mora logo ali, cara, ela tá tão na sua. A gente sabe bem como funciona esse lance de a zoeira não tem limites, mas os gringos talvez não pensem bem assim. Tanto que ele nunca veio pra cá nesses anos todos, diferente da Trisha Arnold, a atriz que faz a Rochelle, que é a mãe do Chris. Eu te chuto de hoje até amanhã. Arranco teu couro, faço um abajur e quer reclamar vai falar com um bispo. E já até tentou vir dar uma sambada por aqui durante o carnaval. Em 2018, o Tyler James chegou a fazer um comercial pro McDonald's falando sobre isso. Olha, não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo, e 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 de novo. E aí parecia que estava tudo resolvido. Mas em 2019 ele resolveu dar um tempo no Instagram, falando que algumas pessoas são bem irritantes. Será que tem alguma coisa a ver com o Brasil de novo? Porque assim que ele voltou, a avalanche de comentários começou de novo. O cara deve odiar o Brasil mais do que o povo odeia o Chris. Essa história do Chris não querer vir para o Brasil de jeito nenhum fez eu lembrar de alguns casos que as pessoas não podiam pisar no Brasil, seja por querer ou por não ter escolha mesmo. Em alguns momentos da nossa história, algumas pessoas precisaram vazar daqui e não dava para voltar, nem que elas quisessem. E é para isso que se dá o nome de exílio. Basicamente, quando alguém se exila ou é exilado, ele é forçado a ficar longe do território nacional. Aqui no Brasil, isso aconteceu depois de 1964, quando os militares chegaram ao poder. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, já era um nome político da época e um sociólogo conhecido aqui e lá fora. Como ele estava sendo ameaçado de prisão, ele não pensou duas vezes e se autoexilou no Chile. Isso quer dizer que ele foi por conta própria para outro país. Depois do Chile, ele passou um tempo em outros países, como França e Estados Unidos, dando aula em faculdades e escrevendo livros. Nessa mesma época, vários outros nomes da política e alguns artistas mais intelectuais também foram forçados a meter o pé do Brasil. O Caetano Veloso e o Gilberto Gil, por exemplo, foram presos e tiveram várias músicas censuradas na época da ditadura. Ou porque tinha alguma frase contra o regime, ou porque era considerada apelativa e obscena. Os dois vazaram para a Inglaterra. O Chico Buarque foi outro que teve suas músicas consideradas subversivas, né? Afasta de mim esse cálice. Alô? Alô, alô, alô. Nessa briga, saímos todos perdendo. Eu saí perdendo. Mas ele conseguiu uma autorização do governo para se apresentar na França em 1969. Só que aí ele não voltou e ficou alguns anos exilado lá na Itália. Ah, e sabe o famoso arquiteto Oscar Niemeyer? Pois é, ele foi proibido de trabalhar aqui no Brasil e por isso ele também foi para a França. Uma coisa interessante é que ele teve a autorização pessoal do presidente da França na época para poder exercer sua profissão por lá, tão reconhecido que ele era no exterior. Ele ficou em Paris até os anos 80. Era impossível trabalhar. Eles queriam me sacanear e tudo, eu senti que tinha que ir embora. Então, eles queriam me calar, eles me deram a oportunidade, sem saber,
de eu mostrar lá fora a minha arquitetura. Foram muitos que precisaram se exilar com medo de serem presos, ou foram forçados por não poderem trabalhar. Não dá para saber quantas pessoas saíram fugidas do Brasil naquela época, mas estima-se que tenham sido algo em torno entre 5 e 10 mil pessoas. Nos anos 70, o governo militar começou a investir em propaganda, para ver se levantava a moral deles, que estava começando a ruir. Além da aposta do nacionalismo, uma das propagandas mais famosas feitas pelo governo foi a famosa Brasil, ame-o ou deixe-o. Uma coisa que chamava muito a atenção era a quantidade de carros com plásticos. Brasil, ame ou deixe, mas era a maioria dos carros. Para mostrar para o povo que quem não tivesse contente com aqueles moldes, era melhor ir morar em outro lugar. E também era um jeito de pôr na cabeça das pessoas que se o cara tava pulando fora, era porque ele não era patriota o suficiente e não gostava do país o bastante para ficar. Algumas pessoas exiladas nunca mais voltariam para cá e acabariam morrendo durante o exílio. O maior exemplo foi Josué de Castro, um médico e ativista do combate à fome no Brasil. A gente não conhece muito ele justamente porque ele ficou exilado até morrer em 73. Ele foi embaixador brasileiro da ONU e presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas e chegou a ser indicado ao Nobel da Paz. Uma figura brasileira fora de base que não conseguiu viver no país que ele tanto lutou para ajudar. Só que também existe o outro lado da moeda. E a gente já teve momentos onde tudo que as pessoas queriam era vir pro Brasil. Essa pessoa, sabe quem foi? Dom João VI. Isso aconteceu em 1808. Mas pra gente entender por que ele queria tanto vir pra cá... Senta que lá vem a história. Vocês lembram do Napoleão? Com certeza, né? Oh, Ligue Français! Ele era o comandante master da França em 1806 e o principal inimigo dele era a Inglaterra, que era uma baita potência na época. Mas como ele estava botando terror na Europa, invadindo território e tudo mais, ele decretou que todos os países parassem de comercializar com a Inglaterra, para ver se conseguia enfraquecer a rival. Só que Portugal era parceiro comercial da Inglaterra, e por isso ele não aderiu a essa sanção conhecida como bloqueio continental. Daí não deu outra. Em 1807, o Napoleão exigiu que suas tropas invadissem o território de Portugal, para a vontade dele se fazer valer a força. Ele fechou um tratado com a Espanha para as tropas francesas conseguirem passar por lá e chegou em Portugal em troca de um pedaço do território e partiu guerra. Só que quando Dom João ficou sabendo disso, ele transferiu a sede da monarquia portuguesa para o Brasil, que era colônia deles. Tudo por debaixo dos panos. E aí, com a ajuda da Inglaterra, toda a família real portuguesa embarcou e veio fugida para o Brasil, deixando a população de Portugal ao Deus dará. Eles trouxeram documentos, dinheiro, pedras preciosas, toda a biblioteca real, móveis e até obra de arte. E desse jeito não tinha como Napoleão derrotar a monarquia portuguesa, simplesmente porque ela não estava lá. Foi assim que vir para o Brasil, que antes era uma coisa que nem passava pela cabeça da família real, se tornou a única possibilidade de escapar de um conflito com o cara mais temido da época. Mas Renato, e o povo que ficou lá em Portugal? Os invasores franceses acharam que nem ia ter conflito, porque eles eram um exército e o povo é o povo, né? Mas eles estavam mais do que enganados. Achou errado, otário? Por mais que uns 50 mil soldados franceses desembarcaram em Portugal, a Inglaterra foi parceira e enviou 13 soldados deles para ajudar no combate. Além disso, a população se organizou em grupos para enfrentar os invasores com o que eles tinham, facões e espingardas de caça. Mas se organizaram, transformaram os laboratórios das universidades em fábricas de pólvora, esquematizaram ataques surpresas no melhor estilo de guerrilha popular e conseguiram se livrar dos franceses de vez em 1814. Então hoje em dia o Chris nem sonha em vir para o Brasil, mas saiba que um dia lá no século XIX o Dom João VI só conseguia sonhar com isso. Bom, meus amigos, é isso. E se você gostou do vídeo, gostou bastante mesmo, deixa o like, né? E se você ainda não é inscrito, me inscreve, você vai gostar de ver os outros vídeos que tem por aqui. Tem vários aqui pra você dar uma olhadinha, combinado? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!